Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Prosperar. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Eu sei que você está aí ligadinho, assistindo todos os episódios, mas você está assistindo o nosso. Você já se inscreveu no nosso Pode Prosperar? Ainda não? Deixa eu te contar uma notícia. Quase 70% das pessoas que nos assistem não nos seguem. Isso é grave. Isso é grave. Então, se inscreve no nosso canal agora, para que todas as vezes que tivermos um episódio novo, você seja a primeira pessoa a ser notificada e possa assistir esse episódio. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com tudo que vai sair aqui do nosso episódio e pode marcar e até virar uma chave na sua vida. Então não perca tempo, se inscreva agora. E eu vou aproveitar e te pedir para que você envie para um amigo esse episódio de agora, porque esse episódio de hoje, para mim, alguns temas que vamos tratar aqui são muito importantes. E eu tenho certeza que também pode mudar a sua vida. Eu estou aqui com um dos vereadores mais atuantes da nossa Câmara de Vereadores aqui de Belo Horizonte. Ele já tem quase 10 anos de mandato e ele tem feito algumas, como que eu posso falar? Eu não vou falar obras, porque ele não faz obra, mas ele faz a lei que faz a obra, que tem mudado a história de Belo Horizonte, tem salvado vidas e tem feito com que pessoas sejam protegidas. Eu estou falando do vereador Irlan Melo, meu amigo, muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu, Um prazer te receber. Uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que bom, muito obrigado. Normalmente aqui no Pode Prosperar, a gente sempre gosta de saber um pouquinho da história das pessoas. Sim. E aí eu quero saber, né, até para matar a curiosidade do povo de casa, de onde vem o Irlan? O Irlan é de Belo Horizonte, qual região? Conta um pouquinho de sua história. Bom, meu pai é de Monte Carmelo, que é no Alto Paranaíba. Minha mãe de Almenara, no norte de Minas. Faz Bahia, né? Graças a Deus eles se encontraram em Belo Horizonte. E eu nasci em 1975, já estou com 50 anos de idade. E desde que eu me entendo por gente, a gente é ali da região, o último bairro do Barreiro, quase o primeiro da Oeste, que é o bairro Novo das Indústrias. Quando começa a Via do Minério, do lado esquerdo. Rua de chão, uma infância muito legal, assim, brincando com os nossos amigos. Meu pai trabalhando na polícia, minha mãe dona de casa. Meu pai ia final de semana para Divinópolis para fazer direito. Minha terra. Aí, ó, que legal. Ele ia para lá na Fadom, né? Aham, sim. Ia para lá fazendo direito, depois acabou se formando, foi delegado especial, aposentou, começou a advogar. E eu ali, naquela circunstância, estudei em escola pública a maior parte do tempo, né? A gente caminhava do bairro Novo das Indústrias até o Bom Sucesso. Minha mãe me levava todos os dias, primeira, quarta série, uma caminhada de 35, 40 minutos todo dia. Para ir, 35 para voltar. Escola Estadual Maria Belmira Trindade. Estudei lá. Depois estudei no Ordem e Progresso, que era uma escola para pessoas que eram da Polícia Civil, né, filhos de policiais civis e tudo. E depois acabei um tempo no Salesiano, me formei ali e pensando o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida. Eu jogava vôlei quase profissionalmente, estava na dúvida educação física, direito, por causa do meu pai. Na minha época, já só tinha PUC Federal e Milton Campos. Milton Campos eu nem tentei, que era só para quem tinha muito dinheiro. PUC Federal eu tentei, mas eu não consegui. E aí eu fui tirar minha carteira de trabalho pela primeira vez. E aí eu vi um papel falando sobre o vestibular em Sete Lagoas. Eu nem sabia que existia a cidade de Sete Lagoas. Mas eu entendi que aquilo não era por acaso. E fui lá, fiz o vestibular, passei, comecei a estudar em Sete Lagoas, não era duplicado igual é hoje. Imagina, sim, todos os dias pegava um ônibus, ia lá para Sete Lagoas estudar. 2 horinhas. E depois voltava, né? Sendo que de manhã eu fazia estágio no PROCON e de tarde eu fazia estágio no Sindicato Nacional dos Aeroviários. Quer dizer, fazia 2 estágios e à noite ia para conseguir pagar, né? Para conseguir pagar, para buscar um sonho, né? Para sair do nada e se tornar alguma coisa. Eu sabia que minha mãe estava viva e meus pais, porque quando eu chegava à noite, tinha janta lá preparada. Quando eu saía de manhã, tinha o café lá, mas eu só via eles mesmo no final de semana. Mas graças a Deus deu tudo certo. Com 21 anos já era advogado, comecei a minha carreira no direito e estamos aí até hoje.
E nessa época já tinha alguma aspiração para política? Zero, zero, nenhuma aspiração para política. Para mim, política era tudo leproso. Eu Aham. queria sempre distância de política. Na verdade, depois que eu fiz direito, eu sempre tive um chamado ministerial, um chamado pastoral. Então, Uhum. eu fiz depois teologia no Isabela Hendricks, fui consagrado ao ministério pastoral em 2009 e, na verdade, eu entendi que minha vida ia para esse lado, né? Sim. É um lado de serviço e tal, que a política também não deixa de ser. Foi quando eu recebi um telefonema de uma pessoa me convidando para ser candidato. Eu pensei, é pegadinha, só pode ser brincadeira. E você nessa época você não tinha nenhuma Nada, vínculo, não, nada? nenhum vínculo. Apesar de sempre ser uma pessoa que estava envolvida em algumas questões, por exemplo, participei da concorrência para ser o orador da turma e consegui ser o orador da turma quando eu me formei, sempre envolvido em algumas coisas, mas assim, é, a igreja acaba você trabalhando muito no serviço das pessoas, ajudando as pessoas no dia a Sim. dia. Mas na política, não. Então, quando a pessoa me ligou, eu achei que era brincadeira. Eu disse para ele: olha, eu só não vou te dizer não imediatamente, eu não costumo tomar decisões sem orar Aham. e conversar com a minha família, mas não é da minha vontade. E aí, de fato, eu orei, Deus pôs paz no meu coração, eu fui candidato. Da primeira vez eu não fui eleito, tive 2.507 votos, e da segunda vez, como uma surpresa, né, porque ninguém imaginava, com 4.047 votos no ano de 2016, eu fui eleito um dos vereadores da cidade de Belo Horizonte. Que legal, É, que legal. E aí virou tudo, né? Mudou tudo. mudou tudo por quê? Primeiro, eu tinha um escritório consolidado, né, trabalhando na advocacia o tempo todo, e depois eu comecei a tracionar com essa questão do dia a dia da política. Uhum. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não poderia perder o meu escritório, porque eu já tinha anos que eu tinha construído já o meu nome, um trabalho e tudo. Então, no início foi muito difícil, mas eu consegui conciliar as duas coisas, né? Meu escritório existe até hoje, eu continuo advogando, porque eu falo o seguinte: político que vive de política, Aham. ele vende a mãe para continuar, porque muitas vezes ele vai fazer o quê se ele sair da política? Uhum. Então, eu tenho o meu escritório, mantenho o meu escritório. Se por um acaso eu sair da política, eu vou voltar a ser advogado e vou tocar a minha vida. Então, hoje ele funciona, eu tenho um sócio que me ajuda, hoje eu faço muita área trabalhista, Sim. dou aula nas faculdades Kennedy Promove e dou aula muito também, por quê? Porque eu fico imaginando assim, às vezes as pessoas acham que o político tem muito dinheiro. O político ladrão e corrupto, com certeza ele tem muito dinheiro. Agora, o político honesto, não. E eu dou aula porque eu tenho desconto para os meus filhos através do sindicato para estudar na escola particular. Porque Uhum. senão eu não teria condição de manter eles lá. Então, Sim. é uma coisa que eu gosto, me dá prazer, mas eu tenho esse benefício também do desconto para os meninos estudarem pelo sindicato, que é uma benção para a minha vida. E quando você ingressou, começou a carreira ali política, quais foram as suas maiores dificuldades? Porque assim, é um terreno para a gente que está de fora, Uhum. a gente olha, a gente vê que é difícil, porque você tem que fazer vários conchavos, tem que entender muito de lei, né, para você saber aonde que entrar, aonde não e tudo mais. Mas qual foi em si a sua maior dificuldade? Bom, você tocou num ponto importante aí. O fato de eu ser advogado já me fazia entender de lei, né? Porque eu Uhum. trabalho com a lei o tempo todo. Verdade. Então, esse é um ponto que eu não tive dificuldade. Mas essa questão de você entender que você não é sozinho, você depende do colega, você depende da pessoa que está ali, dos outros vereadores, para conseguir atingir algum objetivo, né? Então, é uma arte de você conseguir formar consensos. Eu sempre pensei assim: aquilo que eu não concordo, eu preciso pelo menos respeitar. Sim. Mas se há concordância, a gente pode dar a mão e avançar. Uhum. Então, nesse sentido, a gente começou assim, eu comecei um trabalho focado em algumas áreas que eu poderia fazer. Quando eu comecei, foi quando o Calil também estava começando, ou seja, ele também não tinha experiência nenhuma na política, então a gente estava aprendendo junto. Sim. Para mim foi assim muito importante o início, principalmente no sentido de você construir uma identidade, porque às vezes as pessoas passam na política e não têm uma identidade, né? Eu queria criar uma identidade.
e uma identidade muito de realização. Uhum. Né? As pessoas falam, o político não faz obra, não faz isso e aquilo. Hoje, com a emenda impositiva, você acaba fazendo obra, porque você indica e aquilo ali tem que ser feito. Mas você pode influenciar também para que a obra aconteça. Sim. E basta você sair lá do conforto do ar-condicionado e ir para a rua. Uhum. Né? Você vê as necessidades, as dificuldades. Pra você tem uma ideia, lá no bairro Novo das Indústrias, onde eu nasci e fui criado, na minha campanha, eu ouvia dos moradores um único pedido. Nós queremos um ônibus que desça até o Betânia e volte. Por quê? Porque lá no bairro Novo das Indústrias não tinha um centro comercial, não tinha um banco, não tinha uma lotérica. Uhum. Então, tudo eles faziam lá no Betânia. Não tinham hipermercados, os mercadinhos eram pequenos, açougue, farmácia. Então, eles queriam um ônibus. Com 11 meses, já estava rodando o 208, que está rodando até hoje. 11 meses. Começou com suplementar e hoje tem lá o 208, que vai lá e volta e vai na região lá do Hospital Célio de Castro e tudo. Quer dizer, e por que isso não acontecia antes? Uhum. Por que será que isso não acontecia antes? Porque não tinha ninguém ali para cobrar, não tinha ninguém para insistir, para ir atrás. Então, essas pequenas coisas fazem com que você durma com tranquilidade que você está tentando fazer o seu melhor. Mas, falando sobre isso, e principalmente a questão do ônibus, existe muita falta de vontade de muitos políticos, não tem? Com certeza, absoluta. E também, tem um ditado. Aham. Eu vou falar ser completo. O Tá. povo tem o governo que Merece. Por que é esse ditado? Porque ninguém chega lá sem voto. Então, quando você escolhe, eu costumo dizer o seguinte: para escolher um político, tem duas coisas. A primeira, identidade de propósitos e identidade de valores. Sim. Eu não vou votar numa pessoa que pensa diferente de mim. Se eu sou de um espectro político, eu preciso votar em alguém desse lado. Identidade, princípios e valores. Segundo, acesso. Na hora que você vota e esquece o político, ele faz o que ele quiser. E olha que hoje a gente tem as redes sociais. Uhum. Mas a maioria se sente livre. Por quê? Porque não é cobrado. Então, quando você diz assim, não, mas tem um político que não faz nada, porque não é cobrado. Entendeu? Muitas vezes a população cobra na urna, trocando. Não é? Mas isso só não basta. Precisa ir atrás. Ou então você precisa escolher pessoas que têm, de fato, essa vocação para o serviço. Por exemplo, eu não preciso ser cobrado. Eu sei que eu tenho que fazer, eu vou atrás. Outro dia eu estava impedindo ali a via do minério dos moradores colocarem fogo lá nos pneus e parar a via do minério. Por quê? Por causa dos acidentes, das mortes que estão acontecendo ali. Então eu fui lá e quando eu conversei com as pessoas, eles falaram para mim, não, tudo bem. Aí eu liguei para a presidente da BH Trans na hora, na frente de todo mundo. Ela se comprometeu a ir lá, e nós fomos lá, e já fizemos um projeto para tentar melhorar a situação ali, de sinalização. Quer dizer, não precisou ninguém me falar, eu já sabia que ia ter o problema. Uhum. E aí fomos lá e resolvemos. Está resolvendo. Está no meio do povo, na verdade. Está no meio das pessoas, ouvir as pessoas, né? Sim. Porque quando você se afasta das pessoas, muitas vezes você perde a sensibilidade. É igual aquele médico que não sente mais a dor do paciente. É igual o advogado que olha para o cliente como um cifrão. Sim. E não como uma pessoa que precisa da intervenção da justiça para alcançar algo, entendeu? Verdade. Então, essa sensibilidade, olha que eu estou lá 8 anos e 10 meses. Uhum. Eu não perdi, porque na hora que eu perder essa sensibilidade, está na hora de ir embora. Verdade, verdade. E quando a gente para pensar nisso, você pegou uma transição muito grande, né? Sim. Que é antes da pandemia, quase ninguém era muito ligado a telefone, existia, mas não era tanto. Sim. E pós-pandemia, você sentiu essa diferença no seu último mandato, na verdade, né? Bom, para fazer campanha, para tudo? A reeleição, não sei se você lembra, as eleições são em outubro. A reeleição de 2020 foi em novembro. Isso. Por quê? Por conta da questão da pandemia. Uhum. Né? Então, foi muito difícil a campanha, você não podia sair na rua direito. Eu mesmo peguei Covid logo no início, eu fiquei em casa, assim, eu fiquei desesperado, porque parecia que eu era um aidético, um leproso, Ninguém sabia também o que fazer, né? Então, assim, e eu fiquei desesperado. Teve um dia, nunca falei isso, vou falar para você pela primeira vez. O que eu fiz? Peguei o carro, falei, não, vou ter que dar uma volta aqui, não estou aguentando ficar dentro de casa. Aí dei uma volta de carro, assim, só para dar uma aliviada, porque eu estava me sentindo preso, entendeu? Eu queria estar no meio das pessoas. Sim.
Então, assim, a pandemia foi um tempo de muito aprendizado, sabe? Uhum. Mas foi um tempo muito difícil, porque você não tinha como ajudar tanto as pessoas, né? A prefeitura fez a questão de cestas básicas, fez tanta coisa, só que outras coisas que você podia avançar e você não A conseguia. questão do afeto Não tinha. era zero, né? Zero. E eu desesperado, porque meus pais são idosos, né? Meu pai pegou, minha mãe, graças a Deus, não sentiram nada. Mas assim, eu perdi amigos, Sim. eu perdi assim, não há muitas pessoas muito amadas, sabe? E de uma hora para outra foram embora, sabe? Uma doença assim difícil, É. né? Então realmente. Mas aí depois você pega a sua terceira Isso. reeleição. É, E aí você pega literalmente o advento da internet bombando. verdade. Como foi para você sair de aquele. Porque assim, hoje em dia você pega. Existe como fazer, tem como fazer a política Só na só internet. pela internet. Tem. Né? Porque aquele da rua, pega na mão, entrega panfletinho, não sei o quê, se voltou todo para a internet. Como que você lidou com isso? Bom, assim, é um aprendizado, né? Aham. Eu lembro que minhas redes eram muito menores do que são hoje. Hoje minhas redes cresceram bastante. Mas também porque eu entendi a questão do posicionamento. Eu sempre fui um político de realização. Eu tenho minha ideologia, mas eu não entrava muito nesses debates. Depois eu percebi, depois de 2022, eu percebi que é uma necessidade você entrar nesse debate ideológico. E a partir daí eu comecei a entrar nesse debate para discutir isso também. Uhum. Isso fez com que as redes fossem muito importantes, né? Então, hoje, não só o Instagram, o Facebook, o YouTube, mas também o WhatsApp, de você comunicar. Eu sempre fiz uma coisa, sabe o quê? Eu presto conta semanalmente. Eu mando para os meus grupos, as pessoas que me acompanham, semanalmente o meu trabalho. Por esse mandato agora, eu comecei a fazer mensal, mas toda semana eu estava prestando conta, sabe? Eu acho que é uma obrigação nossa de prestar conta. Afinal de então, pelo visto, você entende que acaba que o vereador, você entendeu que o vereador é um funcionário do povo, né? Sem dúvida nenhuma. E não o povo para te servir, Com né? certeza absoluta. Eu tenho plena convicção. Que legal. E eu um dia te convido, se você quiser passar um dia comigo, você vai ver o que é a vida de uma pessoa que trabalha de verdade na política, tá? Que Porque não legal. é brincadeira, não. Legal. Agora vamos para os feitos do seu mandato. Sim, Quero começar por um assunto assim que, em primeiro lugar, eu quero te dar parabéns por obrigado. ele, porque o anel rodoviário em Belo Horizonte é um caos, Sim, né? Hoje está melhor, tá um pouco melhor. Nesses últimos meses, a prefeitura tomou posse, né, do anel rodoviário, está recapeando, está mudando algumas coisas. Mas o que eu quero te dar parabéns é pela área de escape do anel rodoviário, sim. né? Eu fui fazer meu dever de casa para poder conversar com você e eu fiquei impressionado com os números que eu não sabia, que é a questão do ano, foi em 2022 que foi implementado Foi. a área de escape, Agosto de 22. que em quase 500 quilômetros só tem uma área de escape, Exatamente. que é um absurdo, É. né? Para quem não sabe o que é a área de escape, é aquela área que tem na lateral direita do anel Parece rodoviário uma caixa de brita para do lado direito antes da entrada do Buritis. quando um caminhão ou carro estiver em situação perigosa que pode causar algum acidente, ele pode jogar ali, Sim, correto? exatamente. Aí eu estava vendo os números. E no ano anterior, né? Então, quer dizer, em 2021 para 22, até agosto de 2022, 107 acidentes aconteceram no anel rodoviário. Uhum. E depois da implementação dessa área de escape, aconteceram 66. Então, uma redução de quase 40%. Verdade. Então, assim, e nenhuma morte, Nenhuma que é o mais morte. importante Mais falar. importante. De lá para cá, nenhuma morte aconteceu. Aqueles acidentes horrorosos daquela descida ali do Betânia que aconteciam. Então, assim, em primeiro lugar, parabéns por isso. Obrigado. Mas, em segundo lugar, eu queria saber de você por que você levantou essa bandeira e trouxe isso no peito. Bom, eu disse que eu sou ali do bairro Novo das Indústrias, né? O Sim. que acontece? Eu, desde pequeno, eu vi os acidentes. Infelizmente, vi as pessoas mortas ali, tanta coisa que aconteceu. Logo que entrei em 2017, eu criei um grupo de estudo lá dentro da Câmara, uma comissão de estudo do anel rodoviário. Sim. Aí muitos falaram, isso não é coisa de vereador, mas eu insisti. Aí apareceu a ideia da área de escape. Eu não conhecia, achei que era uma boa ideia. Por quê? É uma rodovia federal que era cedida para iniciativa privada
e que parecia a casa da mãe Joana, que ninguém fazia nada. Foi feita uma concessão em 2013, só que essa concessão não previa, ele previa zero de investimento na área ali do anel rodoviário, zero. Não teve ninguém que viu isso. E aí eu levei a ideia para o prefeito. O prefeito disse que não era responsabilidade nossa, que era responsabilidade do governo federal e tal. E eu continuei o projeto, continuei. Aconteceu um acidente, o prefeito me chamou, disse que ia entrar com uma municipalização do anel. E não foi qualquer acidente. Foi um acidente, infelizmente, que morreu um médico recém-formado, com a mãe, com o pai. Foi uma coisa assim terrível. E aí ele entrou na justiça e nesse inteirinho eu disse para ele, olha, eu vou te fornecer a documentação que eu tenho, mas eu quero o projeto da área de escape. E ele pagou o projeto da área de escape. O projeto ficou pronto. Mas, como disse, era uma área federal cedida para iniciativa privada. A iniciativa privada disse que não ia construir porque não estava previsto no contrato. E aí eu consegui lá em Brasília. O ministro da Infraestrutura era o Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo. Eu levei para ele. Vou te falar, quando ele falou, vou fazer, eu quase chorei. Eu tenho as imagens, né? Eu tenho o vídeo e tal. Eu estou, inclusive, com a máscara, que é na época da pandemia. E aí ele falou que vai fazer. Depois o prefeito ligou para ele, disse que a prefeitura poderia assumir se ele autorizasse, e de fato foi feito. Já foram várias utilizações de pessoas. Ah, e detalhe, quando começou a construir, ainda levei porrada, porque as pessoas falaram que estava no lugar errado. E eu dizia para eles, eu não sou engenheiro, gente, eu sou da área do direito, mas se o engenheiro está falando que é ali, por que não é? Sim. E aí, de fato, foi naquele local onde está. Eu quero fazer uma outra lá embaixo, eu quero ampliar o viaduto do Mar de Gertrudes, eu quero mexer ali na estrutura, eu estou trabalhando por isso, eu estou brigando por isso com a prefeitura, mas aquela área de escape, ela possibilitou que nós não tivéssemos mais morte lá embaixo. Então, assim, quanto que vale uma vida? A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, sabe? Então, só aquilo ali já valeu a pena. Eu tenho 99 leis aprovadas, eu tenho mais de 240 projetos de leis no total do tempo que eu estou trabalhando. Eu jogo isso tudo fora por causa dessa obra, porque essa obra já valeu a pena. Entendeu? O anel rodoviário, como eu comentei, é um assunto muito polêmico em Belo Horizonte. Vocês Sim. falaram de rodoanel, vocês falaram de várias coisas, mas ninguém faz nada. E aí, como eu disse, agora há pouco tempo a prefeitura começou a mexer porque ela se tornou dona do anel Isso rodoviário. aí, municipalizou o anel. Isso, me explica isso. Veja bem, o Calil tentou fazer judicialmente, não conseguiu. O FUAD começou o processo de municipalização. O que é municipalização? É você pegar um equipamento que é federal, estadual, e transformar em municipal. E, de fato, isso houve um acerto entre o governo federal e a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu estive, inclusive, no dia de assinatura do documento, né? Foi feito ali próximo do viaduto sobre a Antônio Carlos. Nesse dia, inclusive, o prefeito Álvaro Damião falou assim, Irlan, nós conseguimos, porque ele sabia da minha luta. Os vereadores todos sabem da luta que eu tive ali em relação a essa questão da municipalização, a área de escape, a abertura dos viadutos, porque é uma coisa muito cara para mim, para o meu mandato, entendeu? Sim. Então, isso foi uma vitória para a cidade de Belo Horizonte. E aí agora está começando a ser feitas as obras ali. Agora, você imagina, um negócio que não foi cuidado há 50 anos, não é em 50 dias que se resolve. Então, tem várias coisas que precisam ser feitas e a gente está ali para fiscalizar e cobrar. Certo. E dentro dessas melhorias todas, já começaram a fazer várias recapagens, né? Da avenida, recapeamento, desculpa, da avenida, lá do anel rodoviário e tudo mais. Mas o assunto mais polêmico de lá hoje são os radares. Verdade. Foram instalados mais de 40 radares. É para virar uma máquina de ganhar dinheiro ou, na sua concepção, realmente precisa? Pode ser polêmico que eu vou falar, mas eu não tenho medo de falar, não. O brasileiro não respeita limite de velocidade. Essa é a verdade. E a maioria dos acidentes acontece pela inobservância das leis do trânsito, inclusive a questão da velocidade. Não quer tomar multa? É só andar dentro da velocidade. Ah, mas é um caça-níquel. Caça-níquel, se você sabe que tem o radar, você precisa observar. Pode ser que haja hipocrisia de muitos, mas eu garanto que a maioria só reduz a velocidade quando vê o radar. Então, eu não sou contra o radar.
Eu sou a favor, por quê? Porque eu quero é preservar a vida. Se para preservar a vida você tem que pesar no bolso, eu não sou contra, não. Eu acho o seguinte: nós vamos ter um anel rodoviário totalmente revitalizado, está sendo trabalhado isso, está sendo mudado várias coisas. Agora, se você tem uma pista onde você pode acelerar muito, sem nenhuma responsabilidade, nós não estamos falando dos Estados Unidos, da Europa, nós estamos falando do Brasil. Sim. E o brasileiro, infelizmente, dá seu jeitinho para tudo e vai querer passar ali a 400 por hora. Então, tá certo o radar. E só para a última pergunta desse tema. Hoje, sendo de Belo Horizonte, qual que é o futuro que você vê do anel rodoviário? Realmente você acha que o sonho, porque o anel rodoviário corta Belo Horizonte de ponta a ponta. Sim. Você acha que realmente esse sonho aí de vermos o anel, às vezes duplicado, triplicado, não sei como eu posso falar, com várias vias, porque é um movimento gigantesco, né? Principalmente porque ele acaba cortando e ligando estados, né? Vários caminhões vêm de uma Vem de região, Brasília, vai para São Paulo, vem de isso Brasília, vai tudo para o corta Rio. aqui para Belo Horizonte. Sim. Você vê esse futuro próspero do anel rodoviário? Eu vejo totalmente que ele vai ser. Primeiro, o anel era a casa da mãe Joana. Uhum. Ninguém cuidava. Agora nós temos um dono, que é a Prefeitura de Belo Horizonte. E nós temos 41 vereadores que podem fiscalizar e cobrar. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que vou cobrar. E estou cobrando. Por quê? Porque a gente precisa ter um avanço em relação a isso. Vou continuar trabalhando nesse sentido. Tá? Você pode ter certeza. E acredito, sim, que nós vamos ter um anel rodoviário novo, um anel rodoviário que vai ser um ponto de desafogo do trânsito e cuidado, né? Que é o que mais a gente precisa. Tá. Outro assunto polêmico. Sim. Lagoa da Pampulha e ela ser navegável. Sim. Quero saber de você sobre isso. Eu participei da CPI da Lagoa da Pampulha. Qual que é o principal problema da Lagoa da Pampulha? Esgoto lançado diretamente na Lagoa da Pampulha. Quem é que joga esse esgoto? Criminosos. Que pode ser um cara dono de uma mansão, pode ser um cara dono de um estabelecimento comercial. De quem é a responsabilidade por fiscalizar? Da Copasa. Também a prefeitura? Ok, mas a Copasa é o principal. Por quê? Porque é ela que faz o sistema de esgotamento. Então, o que é necessário na Lagoa da Pampulha? Primeiro, tirar o esgoto. Isso é um trabalho que precisa ser feito e está sendo feito, mas precisa de fiscalização, precisa de mão forte. Eu sou do direito e eu sou a favor da lei e da ordem. Então, está errado, pague o preço por isso. Sim. Tem que pagar. Então, uma vez sendo feito isso, a Lagoa da Pampulha pode ser navegável, entendeu? Já tem uma área dela que é navegável. Na verdade, isso era para ser desde a sua concepção. Tem muito trabalho para que isso aconteça? Tem, mas nós temos um prefeito que está disposto a encarar isso. Eu me lembro, eu não era ainda da política, mas eu me lembro do ex-prefeito Márcio Lacerda dizendo que faria isso, e não fez. Então, assim, é coragem para falar isso. Já que o Alvo teve essa coragem, eu acredito que ele vai pegar firme em relação a isso, para que de fato se torne uma realidade. E isso é importante, porque é um cartão postal da nossa cidade. Veja bem, você vai fora do país, em cidades maiores, não precisa ser cidades da Europa, Estados Unidos, às vezes até na América do Sul, você pega um ônibus e visita as principais áreas da cidade. Nós não temos turístico. Nós não temos isso. Verdade. Poderíamos sair lá da Praça do Papa, podia passar na Praça da Liberdade, podia ir lá na Lagoa da Pampulha, Mercado Central, Mineirão, Mineirinho, poderia ir na Praça Raul Soares. Sim. São tantos lugares que a gente pode ir, e aí muitos turistas vêm aqui, vai lá para Ouro Preto, vai para Mariana, vai para São João del Rei, só passa aqui por Belo Horizonte. Por que não a gente ter, por exemplo, uma lagoa que as pessoas param ali, vão fazer alguma atividade? Eu sonho, sabe, que Belo Horizonte realmente volte a ficar na vanguarda das cidades do mundo, e isso é possível. Sim, mas para isso precisa de muita coragem. Com certeza, coragem, trabalho, e não pode desanimar com as críticas, não. Porque, olha, não é só nisso, não, na vida. Sim. Todas as vezes que alguém quer fazer alguma coisa para mudar o status quo que está acontecendo, vai ter gente para descer a porrada, vai ter gente para criticar. Então, o desafio é, mesmo com a crítica, você conseguir avançar. Verdade. Vamos continuar com polêmicas. Vamos lá. Só que dessa vez, pelo que eu entendi, defendendo as crianças. Você esteve em uma exposição lá no CCBB. Isso.
E nessa exposição, vocês viram que existiam vários objetos, quadros, que não eram adequados para crianças. E, pelo que eu entendi, não tinha uma classificação etária. Eu não sei se exposições normalmente têm essa classificação etária. E aí vocês foram até lá e exigiram isso. Você parece que teve até uma entrevista com uma mãe que estava com duas crianças, né? Perfeitamente. Me conta disso, por que vocês foram? Foi denúncia? Como foi isso? As pessoas falam de censura. Eu sou totalmente contra a censura, mas eu sou a favor da lei. Uhum, Há 2 anos atrás, nós tivemos um Festival Internacional dos Quadrinhos, onde tinha literatura imprópria para as crianças. sim. Fiz boletim de ocorrência, fui no Ministério Público, tem processo em andamento. Por quê? Porque o Estatuto, desculpa, da Criança e do Adolescente e as regras do Ministério da Justiça estabelecem faixas indicativas: 10 anos, 12 anos, 14, 16, 18. Uhum. Bom, estava classificação livre lá no Festival dos Quadrinhos. Então, e vários materiais impróprios. Cheguei numa audiência, o secretário falou para mim assim: mas o professor está cuidando. Eu falei para ele assim: eu não dou conta de cuidar dos meus 4 filhos quando eles estão juntos. Você vai conseguir cuidar de 40 crianças para que elas não possam ir aqui, lá, que pouco, né? Então isso está resolvido. Aí, de repente, eu recebo um telefonema de uma mãe falando sobre essa exposição lá no CCBB do Banco do Brasil. Aham. A vereadora Flávia Borja também recebeu, nós resolvemos ir lá junto fazer uma fiscalização. E fomos lá. Quando chegamos lá, perguntamos ao curador qual é a classificação etária aqui. A classificação livre. Eu falei, não tem condição de ser classificação livre. Cadê o documento? Aí me mostrou um documento que é a própria entidade que recebeu 7 milhões e meio de reais da Lei Rouanet para fazer a instituição, ela declarava que era livre. Eu falei, não, isso aqui não tem valor legal. Quem declara que é livre ou não é o Ministério da Justiça. E aí, papo vai, papo vem, aparece uma outra vereadora lá que diz que a gente está censurando e tal, e aí eu começo a mostrar para ela as imagens. Falei, isso aqui realmente é algo tranquilo para uma criança de 10 anos? Ok. Aí apareceu o Ministério Público, não, a Delegacia da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Militar, e nós fomos lá para o Ministério Público. O Ministério Público acionou o Poder Judiciário e o Poder Judiciário modificou uma classificação livre para classificação de 18 anos. Uau. Então, se é classificação de 18 anos, é porque uma criança não pode ter acesso a esse tipo de coisa. Sim. Enquanto a gente estava lá, uma mãe apareceu e resolveu falar com a gente. Ela disse: olha, eu não sabia que tinha esse tipo de conteúdo. Se eu soubesse, eu não tinha trazido meu filho de 9 anos. Inclusive, quando eu passava em determinados lugares, eu tinha que tampar o olho dele para ele não ver. Aí, isso não é censura, é código, é estatuto da criança e adolescente. Entendeu? Você não pode permitir um ser humano que está em desenvolvimento de ter acesso a determinado conteúdo. Sim. Isso não é uma questão minha, é uma questão de desenvolvimento, isso é uma questão da psiquiatria, da psicologia, que estabeleceu esses limites. E todas as vezes que esses limites forem rompidos e que eu puder ter acesso a isso, eu vou agir para tentar impedir. Tanto é que eu tenho, por exemplo, uma lei em Belo Horizonte, que é lei que qualquer estabelecimento que tenha a prática de pedofilia ou abuso sexual contra criança e adolescente perde o alvará. Uhum. Então, você imagina, por exemplo, lá, se a gente presenciasse uma questão de abuso contra criança e adolescente, porque você veja bem, um negócio como esse pode ser um garçom de um pedófilo, Sim. uma coisa horrível. E aí, se acontece isso lá, caça o alvará. E aí não funciona mais. Então, custa obedecer à lei? Você entendeu o negócio do radar? Sim. As coisas conectam. Verdade. A pessoa não quer obedecer à lei. Sim. Então aí a gente vira o país do jeitinho, né? Que Sim. é o que a gente é, na verdade. E você consegue perceber que existe uma sensualização ou libertinagem, vou usar essa palavra que eu acho que é mais adequada, para que qualquer pessoa, seja uma criança, adulto ou não, tenha acesso a tudo? É o que a gente viu na questão, por exemplo, há pouco tempo atrás, né, daquela denúncia sobre a questão da adultização, né? Você tentar fazer com que a criança ela amadureça mais rápido.
Só que ela não está preparada para isso, né? E Uhum. muitas vezes, infelizmente, eu falo isso não é com alegria, não, eu falo com tristeza. A esquerda, normalmente, ela apoia esse tipo de coisa. A esquerda, normalmente, ela valoriza esse tipo de situação, mesmo vendo que está errado. Sim. Entendeu? Então, assim, quando vem uma pessoa para discutir isso comigo, eu quero discutir com base não em subjetividade. Porque subjetividade é o seguinte: ah, mas isso é arte. Ok, isso é arte, tá bom, mas o que diz a lei? Entendeu? Então, assim, olha, veja bem, eu não gosto nem de ficar falando isso, mas se for o caso, você corta depois. Tinha uma frase lá, assim, ó, masturbação a dois é bom. Uma criança de 10 anos está apta para ler isso? Ela já sabe ler, É, entendeu? sim. Então, assim, e tava lá de todo tamanho, escrito, entendeu? No vídeo que eu faço, mostra isso. Aham. Então, assim, é uma coisa tão absurda que só quem tem uma mente perversa, uma mente que já está totalmente formatada para o mal, é que não entende que isso é ilegal. Mas, graças a Deus, o judiciário entendeu que estava errado e travou para menor de 18 anos. Só para corroborar com o que a gente está conversando, no Brasil, entre 2021 e 2023, mais quase 165 mil crianças tiveram alguma violência sexual até 19, né? Crianças até 19 Sim, anos. E fora os casos de estupro contra crianças e adolescentes. Olha que dado interessante. Um caso de estupro em 2023, um caso de estupro contra crianças ou adolescentes a cada 8 minutos. meu Deus. Pois é, então, assim, nós precisamos proteger a infância dessas crianças, né? Nós precisamos proteger a infância. Por exemplo, às vezes aparecem situações em relação à escola, Aham. dentro de casa. Aí você vê na rua, numa exposição E, ou numa feira literária, essas coisas disponíveis, nós não sim. podemos permitir esse tipo de situação. Uhum. Então, agora, preciso fiscalizar. Aí eu volto lá atrás onde a gente falou. Quem você votou pensa dessa forma? Quem você votou, você tem acesso para cobrar que essa pessoa tome uma atitude? Infelizmente, nós temos muitos políticos que têm coleira, É, têm um cabresto, que não podem fazer certas coisas porque são impedidos. Às vezes é pela ideologia, às vezes é pelo dono da pessoa. Então, são coisas que a gente realmente precisa mudar. E a gente só vai evoluir como sociedade quando a gente votar melhor. sim, Entendeu? Quando a gente escolher pessoas que de fato possam fazer a diferença. É uma coisa que a verdade. gente luta constantemente. Verdade. E isso é muito interessante você falar, é que no Instituto Prosperar, nós estamos em 128 cidades, 7 estados. Cuidamos hoje em todas as creches mais de 3 mil Pensa crianças. bem, que legal. Então, um dos princípios e dos pilares que nós temos aqui é exatamente esse cuidado com as crianças. Quem que são os professores que estão com essas Isso, crianças? As moças que fazem a merenda. Quem são essas pessoas? isso. Exatamente pensando no cuidado com cada uma dessas crianças, para que elas possam ter uma infância saudável. Porque a gente sabe de quando uma criança dessa é violada, o trauma que gera pro resto da vida Com dela. certeza, absoluta. Então, quando você está falando aqui, aí eu vejo que você fez 2 projetos de lei, tanto um falando sobre a cassação dos alvarás, né, Sim, de CNPJs que trabalhassem com alguma prostituição infantil, como você também tem contra algumas pessoas que ou ela fosse candidata, isso. né, ou Impedir, estivesse já dentro de algum cargo impedir de público, ter acesso. ela fosse impedida de exercer o cargo dela, né? Perfeitamente. Exatamente por causa desses Dessas números que não denúncias, param de dos subir. problemas, de tanta situação que a gente. Veja bem, você vai entregar. Eu tenho 4 filhos. Uhum, Você vai entregar o seu bem mais precioso, que é o seu futuro, né? É sim, o seu fruto na mão de alguém que vai agir de que forma? Você imagina que você tá ali sendo cuidado, protegido, né? Quando essa pessoa ela tem acesso a algum tipo de situação. Agora você imagina o pai e a mãe que não sabe que o seu filho está indo numa exposição dessa. que a escola está A levando. escola levou. E aí? Então, tá vendo como é que é algo assim muito Delicado. delicado e a gente precisa estar junto para resolver esse tipo de problema, sabe? É uma responsabilidade nossa e a gente não pode se furtar a isso.
E aqueles que são contra isso, nós precisamos até investigar, porque é crime. Não tem outra palavra. Nós estamos falando de crime. E crime precisa ser punido, é o que eu Sim. defendo. E pensando nas crianças, o que você, como vereador, pensando nas nossas escolas municipais, o que o Irlan tá preocupado e tá lutando para defendê-las? Ó, legal. Por exemplo, tinha uma área degradada lá na Rua Tupã, região do Nova Sintra. Uhum. Consegui colocar um e-mail lá, já está funcionando, 252 crianças. Uau. Tinha um prédio que estava para ser invadido por traficantes lá no Cabana. Hoje é uma creche com 52 crianças de 0 a 2 anos. No Conjunto Betânia, atrás do posto de saúde, tinha uma área lá abandonada. A creche vai ficar pronta até o final do ano, começo do ano que vem, mais 252 crianças. Em Meia Havaí, uma fila de espera de mais de 300 crianças. Fomos lá e conseguimos ampliar a EMEI. Ela vai ser a maior EMEI da cidade de Belo Horizonte. Uau, Isso legal. em andamento. Fora as creches que a gente apoia, os trabalhos que a gente está junto para fazer isso. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu levei uma ideia lá para a Secretaria de Educação que se chama Planetário. É uma entidade particular que presta serviço para a prefeitura. Ela abre como se fosse uma tenda e ali projeta o universo para as crianças aprenderem sobre isso. Aham. Né? Então, o que eu posso fazer para a gente estar junto? Tem um projeto agora para que no contraturno das EMEIs elas possam, por exemplo, ter inicialização à música, legal, inicialização ao teatro, à cultura, várias coisas que possam ser feitas. Então, a gente tenta ajudar naquilo que a gente pode, né? Agora, precisa de articulação, precisa de diálogo, precisa de você realmente ter um posicionamento e precisa lutar, infelizmente, quanto às incompreensões Sim. que às vezes aparecem. Você consegue levantar um pilar central dos seus mandatos? Bom, é assim, o trabalho que a gente faz, primeiro, é focado na questão da mobilidade, na questão da educação e também na questão da saúde. Na saúde, por exemplo, a gente conseguiu a EMEI Cabana, não tinha. Hoje lá, graças a Deus, está muito bem. A gente sempre está investindo com as emendas impositivas na melhoria dos postos de saúde. Essa região que eu te falei, Bairro Novo das Indústrias, eu te falei que não tem isso, não tem aquilo, eu estou levando um posto de saúde para lá. Porque as pessoas ali, elas têm que andar um espaço muito grande para chegar no outro local lá, onde é o posto de saúde. Então, são tantas coisas que a gente pode fazer, mas essas três áreas, que é educação, saúde e mobilidade, é uma área que a gente trabalha bastante. E nós não falamos aqui. Eu trabalho muito na causa da pessoa com deficiência. Antes de entrar como vereador, eu fui da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB. Tenho filho autista, tenho filho que tem TDAH, TOD. Então, sim, é uma área que a gente trabalha bastante, bastante. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas precisam de dignidade, elas precisam de respeito. Aí você pega 90 e tantas leis separadas, eu condensei numa única lei, que é a Lei Municipal de Inclusão. Qualquer coisa que você quiser falar de Belo Horizonte sobre inclusão, está numa única lei. E também a política pública para doenças raras, que Belo Horizonte não tinha. Nós criamos também a política pública para doenças raras. Há pouco tempo atrás, a prefeitura lançou um programa Entrelaçar, que vai fazer com que todo o trabalho dos autistas na cidade de Belo Horizonte ele possa ter um trabalho integrado com todas as secretarias. É algo também que assim move muito meu coração. Sim. E a gente está trabalhando muito por isso também. Sobre esse projeto das doenças raras, quais seriam e qual o benefício essa pessoa? Principalmente em relação ao medicamento. Medicamentos de doenças raras são muito caros. Então a gente está buscando tentar trabalhar isso. Outra coisa, a identificação precoce, o diagnóstico. Às vezes a pessoa não está preparada para isso e nós precisamos. Por quê? Porque muitas vezes o teste do pezinho, às vezes não identifica. Então, nós precisamos de uma rede de saúde preparada para identificar isso. Porque quanto mais cedo você identifica uma doença rara, mais você tem chance de conseguir o tratamento adequado. Né? Então, assim, essa política pública, ela visa principalmente diagnosticar e dar um caminho para esses pais em relação a esse filho.
não sei se você sabe, mas nós temos altos índices de divórcio quando você tem uma criança com deficiência, uma criança com doença rara. Então, nós precisamos realmente ajudar essa família nesse momento, porque ninguém está esperando isso, né? Sim. E a gente ajuda, o trabalho de vocês do Prosperar é muito importante. O terceiro setor faz o que o Estado não consegue fazer, Exato. chega onde o Estado não consegue chegar. Sim. Então, por exemplo, para encerrar essa questão de doenças raras, eu ajudo uma associação, a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, que é uma doença rara. Sempre ajudei. E nós precisamos ajudar mais. Por quê? Porque eles estão ali fazendo o que o Estado deveria fazer e não está conseguindo fazer. Sim. Então, eles estão dando esse suporte para o Estado. Isso faz toda a diferença. E só complementando o que você falou, nós estamos com parceria com algumas prefeituras e a ideia sempre da Prosperar é ter um trabalho sobre economicidade. Certo. Então, muitas das vezes a gente trabalha com a economia e essa economia volta em benefício para a própria cidade. Perfeito. O que às vezes a prefeitura faria e ela gastaria R$10, a Prosperar consegue ir fazer com até mais qualidade e gastar 7. Então, esses 3 voltam para a comunidade de alguma forma. Voltam e nós administramos isso. Lá em Nova Serrana, por exemplo, nós montamos e mantemos uma creche exatamente porque já temos um trabalho com funcionários públicos na gestão da prefeitura, ajudando na limpeza, copeiros e assim, nós temos uma economia que voltou para a cidade em forma de creche. Maravilha. E essa creche é mantida pela Prosperar exatamente por causa do trabalho que ela faz dentro desse espectro de que precisamos de devolver. Isso. Por que tem que só ganhar? Não, muito pelo contrário. Já que é dinheiro público, vai voltar para quem? O povo. É eles que merecem esse dinheiro. E essa parceria do público com o privado faz muita diferença, tá? Em Belo Horizonte, você vai numa EMEI hoje, que é uma parceria público-privado, você acha que você está num colégio particular. Vai lá no Hospital do Barreiro, Hospital Célio de Castro, você acha que você está num hospital de ponta particular. Mas é tudo o quê? Parceria público-privada. Sim. Que gera economia para o Estado, um bom atendimento na ponta para o cidadão, e aí você pode fazer com que o Estado possa prosperar, né? Sim. Essa é a ideia. Você entende que isso é importante? Muito Porque, importante. assim, na minha cabeça, tá? Para mim, o Estado já se mostrou falho em vários setores. E, para mim, ele tem que entregar para quem sabe fazer. Concordo plenamente. E a gente pega, tanto quanto a Prosperar, mas várias outras instituições conseguem fazer algo surreal para o povo. Verdade. Né? Um atendimento mais rápido, um atendimento melhor, alguns atendimentos de urgência, emergência, de forma urgente e emergente, né? Porque a gente já cansou de ver na televisão pessoas morrendo na fila de hospital, pessoas na UPA e tudo mais. E aí, quando você ouve que existe um trabalho excelente, todo mundo corre até para lá para fazer. Você é a favor disso? Muita ajuda quem não atrapalha. E às vezes o Estado mais atrapalha do que ajuda. E eu percebo isso muito. O Estado é um elefante branco muito pesado. E às vezes ele poderia prestar um serviço melhor se ele dividisse, né? Essa questão, por exemplo, da educação, as creches em Belo Horizonte, quem aqui está nos assistindo e tem filho em creche sabe como foi importante a parceria das creches com o poder público. Muitas creches que existiam pagando mensalidade, hoje não pagam mensalidade, porque quem paga é a prefeitura. E é obrigação do Estado, está previsto na Constituição, que a educação é uma obrigação do Estado. Então, isso ajuda bastante. Na saúde, os postos de saúde, a estrutura do posto é toda de parceria público-privada. Os profissionais são funcionários públicos, mas a estrutura é toda. Então, por exemplo, um elevador estragou, o gerente do posto liga para a empresa e a empresa vai lá e tem que resolver, senão recebe um valor menor no final do mês. A mesma coisa acontece com a educação. Então, a gente precisa evoluir nesse ponto, sabe? É mais barato para o Estado, mais eficiente. E empresas, instituições, como, por exemplo, a Prosperar, que estão aí para trabalhar, para fazer a diferença na nossa sociedade e que fazem com amor, eu tenho certeza que vão olhar para esse cidadão, para esse indivíduo, com um olhar muito diferente do que o gestor público. Porque tem um universo de tantas coisas para fazer que às vezes ele não consegue resolver um problema pontual que vocês conseguem. Então, sou muito a favor. Verdade. E agora eu quero outra polêmica. Sim. Política e religião. Certo. Elas conversam? É importante ter? É importante porque você é pastor. Sim.
né? Não confronta? Eu acho muito interessante quando as pessoas falam que política e religião não pode dialogar. Porque, na verdade, existe o ditado, né? Política, religião e futebol não se discute. E briga de marido e mulher. Aí tem a Lei Maria da Penha. Veja bem, na própria Bíblia nós temos vários e vários exemplos de líderes religiosos políticos. Nós temos vários exemplos. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Sim. Então, nós precisamos nos envolver, principalmente os evangélicos, porque os católicos já se envolveram há muito mais tempo. Os evangélicos precisam se envolver para se posicionar. Quem cala, consente. Sim. Então, se você, por exemplo, é contra o aborto, é contra a liberação das drogas, se você é contra o desarmamento, você precisa se posicionar. São pautas cristãs. Aí vem a pessoa e fala assim, não, eu sou cristão, mas eu sou de esquerda. Duvido. Por quê? Porque você está agindo contrário ao que diz a palavra. Não concordo com isso de jeito nenhum. E eu não acho que a gente precisa usar o púlpito para falar de política. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando existia segregação racial, Martin Luther King, do púlpito, falava contra. Por quê? Porque era algo que precisava ser transformado na sociedade. Sim. Isso não quer dizer que não vai pregar a Bíblia. Isso não quer dizer que nós não vamos falar sobre o Evangelho, mas só que nós estamos no mundo. A vida eterna é depois. Agora, aqui, nós precisamos nos posicionar para depois não chorar, para depois não reclamar. Tem liberdade de culto lá na Coreia do Norte? Não. Tem liberdade de culto na China? Tem liberdade de culto hoje na Venezuela? Não tem. Por quê? Porque justamente as pessoas que deveriam falar sobre isso se calaram. Então, infelizmente, a gente é necessário envolver. Eu disse no início que político para mim era tudo leproso, porque eu não queria me envolver. Só que quando eu não me envolvo, os maus tomam o lugar dos bons. Não é? E aí eles vão fazer todo tipo de situação para se perpetuar no poder. Está faltando dinheiro para a saúde, para a educação? São porque existem políticos corruptos. E às vezes lá na igreja, sabe, o pastor recebe uma pessoa e a pessoa chega e fala assim, minha filha está nas drogas, ore por mim. Aí ele diz e fala, você votou em quem? Eu votei nesse partido aqui, que é um partido de esquerda, mas você está votando no partido que é a favor dela ficar do jeito que ela está. Então o pastor ele não tem que esclarecer essa pessoa para que ela possa tomar uma decisão? O pastor é quem guia as ovelhas, ele mostra o caminho, mas a ovelha é livre. Exato. Se ela quiser ir embora, se ela quiser se lamear toda, é um problema que ela tem, que ela vai arcar com a responsabilidade. Mas a gente precisa se posicionar, tá? E nós vemos na história várias e várias situações onde andou junto. Eu não estou falando de teocracia, eu não estou falando de governo, desse tipo de governo de ayatollah, não estou falando isso. Eu estou falando de posicionamento. Sim. E nós estamos vivendo, infelizmente, um momento que a liberdade de expressão está difícil de você continuar usando a liberdade de expressão. Então, enquanto a gente ainda pode, vamos fazer a nossa parte. Verdade. Porque eu não quero jamais que um dia a gente não possa mais cultuar a Deus de forma aberta porque nós esquecemos da política. Como até perdi o... Você falou tão bem que Obrigado. Eu me perdi aqui. Do coração, né? Que legal, que legal. Mas isso é muito importante porque como a gente vai pegando alguns ditados populares, e as pessoas... E parece que vira a vida das pessoas, né? E elas não param para pensar um pouco fora. Para mim, esse ditado popular, muito pelo contrário, tudo se discute. Claro. Desde que você respeite a minha opinião e eu respeite a sua, eu não quero mudar a sua. Sim. Eu acho que a briga está exatamente nessa. Eu preciso mudar o Irlan. Ele não pode pensar mais assim, ele tem que pensar igual eu. Não, o gostoso é exatamente assim, somos diferentes. Isso. Me fala a sua opinião, fala a minha, quem sabe. A gente não consegue um consenso, né? Exatamente. E na política eu vejo exatamente o contrário. Talvez esse ditado seja por isso. Porque ficam um brigando contra o outro. E às vezes, no final das contas, eles querem até a mesma coisa. Sim. Né? Em alguns casos diferentes. Isso, só que com caminhos diferentes. Então, um escuta um ao outro. Prefere votar contra o seu projeto do que parar para ler, conversar com você, te chamar. E aí, quem perde e sofre é o povo. Isso. Né? Que a gente vai vendo todos os dias. Você liga a televisão, você faz alguma coisa e, gente, isso aqui não muda. É verdade. Continua a mesma coisa. Tem por causa do povo? Claro, tem. Né, como você disse no início, o povo tem os políticos que merecem. Porém, todavia,
às vezes, os poucos que estão tentando lutar, às vezes a força não dá para. Por isso que a gente precisa de mais pessoas lá com os nossos pensamentos. Uau. Vamos mudar de assunto um Aham, pouquinho? Você trouxe para mim de presente, mas eu já tinha visto nas suas redes sociais, legal. que é o seu primeiro livro, Sim, né? Que essa é para casar. olha Aí, aí. ó, para mulherada, para os homens que não casaram ainda, esse livro é para você. É para casar? Então, esse livro aí é fruto de um estudo que eu fiz sobre o livro de Ruth. Ruth foi uma mulher moabita que, para a religião da época, era uma amaldiçoada. Uma mulher que tinha tudo para dar errado. Mas pela fidelidade dela, muitos já viram convite de casamento com a frase assim: por onde quer que tu fores, irei eu. Por onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Por quê? Porque ela teve uma fidelidade para com sua sogra que fez com que ela chegasse, se casasse com uma outra pessoa dentro de uma outra linhagem e entrasse na genealogia do rei Davi e, por consequência, na genealogia de Jesus. Uma amaldiçoada que casou com o filho de uma prostituta, porque o marido dela, Boaz, era filho de Raabe, a prostituta. Agora, você imagina um filho de uma prostituta com uma amaldiçoada pode dar alguma coisa que presta? Claro que pode. Depende da nossa fidelidade, do nosso compromisso com Deus. O compromisso dela com Deus e a fidelidade trouxe para ela honra, trouxe para ela proteção, trouxe para ela uma transformação da vida e trouxe para ela prosperidade. Ela foi próspera por conta disso. E por conta disso, eu resolvi escrever esse livro para mostrar que, se você é fiel, a Bíblia fala, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E isso é uma coisa importante também. Noemi, só rapidamente, A sogra de Ruth? a sogra de Ruth, a minha primogênita se chama Noemi. O nome Noemi significa amável, doce, mas ela estava amargosa. Tanto é que ela diz para as pessoas assim: não me chama de Noemi, não, me chama de Mara, porque Deus pesou a mão sobre mim. Quer dizer, Deus não tinha pesado a mão nada, porque eu faço as coisas e coloco a culpa em quem eu quero, né? E no caso ela colocou a culpa em Deus. Mas o fato dela estar do lado de uma pessoa fiel transformou a vida dela. Tanto é que as pessoas falam: olha, nasceu um filho para você, Noemi. Vai conservar a sua velhice. A sua nora te ama. Então, uma dica que eu dou: anda com quem é fiel. Fica do lado de pessoa fiel, porque você vai prosperar. E seja fiel, aí é melhor ainda, né? Verdade. Aí você vai prosperar mais ainda. E por que você resolveu fazer esse livro? Qual foi a inspiração? Foi Deus? Como foi isso? Então, a inspiração foi realmente a história e falar sobre fidelidade. Agora já estão me cobrando, eu vou ter que fazer um Esse é para casar. Em breve eu vou fazer isso, eu tenho que ter tempo para isso, porque não é um livro que eu fiz assim. Não, é um livro de estudo, de dedicação, um livro que tem muita pesquisa, até a gente chegar no Estudar momento. história, tudo. Totalmente. Não é assim. O livro tem 4 capítulos, mas eu gastei mais de ano para chegar nesse livro aí. Então é um livro assim que a gente conta a história com detalhes para que a pessoa possa entender todo o contexto até chegar no ponto da bênção. Eu costumo dizer o seguinte: ser abençoado, receber um milagre, uma bênção é bom demais. A questão é o caminho. As pessoas desistem no meio do caminho. Elas não querem passar por ele. Ela não diz. A colega dela, a outra, chamada Orfa, foi embora. Ela não. Ela preferiu experimentar o novo. E às vezes tem pessoas que têm medo de experimentar o novo, que estão apegadas no passado. Mas o passado está dando errado. Não está funcionando, mas eu não tenho coragem de experimentar o novo. E ela teve coragem. Por ela ter essa coragem e firmeza de pensamento de estar junto com Deus, Deus a abençoou. E fora tem a questão da honra, né? Com certeza. Independente do que aconteceu, ela honrou Noemi, que é a sogra dela. Né? E uma mulher que estava em depressão, uma mulher que estava amargosa, uma mulher que culpava a Deus, uma mulher que não queria ela do lado. Já pensou? Quem é de nós que ficaria do lado dessa mulher? A maioria ia embora. Verdade. Entendeu? Mas ela falou: não, onde quer que você for, vai ser, onde você morrer, eu vou morrer também, vou ser sepultada lá. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, assim, ela demonstrou realmente a fidelidade nos últimos detalhes. E o Boaz, que é o marido dela, é como se fosse uma expressão do próprio Jesus, né?
Sim. que nos resgatou, mesmo que a gente fosse um amaldiçoado, uma pessoa que não tinha condições, Jesus nos resgatou. E foi isso que aconteceu com ela, foi resgatada. Mas a fidelidade dela mudou a história dela. Eu posso dar 2 dicas para quem for ler, eu não li ainda, Tá bom, tá? Mas eu vou dar 2 dicas. joia. Uma, pensando muito na história de Ruth, que é linda a Sim. história dela, quanto também para quem não casou ainda, É, com certeza. né? Porque afinal de contas existe um processo de Ruth até encontrar o Boaz dela, Com certeza. né? Então, para quem não casou e é uma moça, as características de Ruth, se você tiver, você vai se dar bem. E para um moço que ainda não casou, acha uma Ruth. Ah, você vai se dar bem demais também. E aonde as pessoas podem encontrar seu livro? Bom, salvo engano, ele está na Amazon, a gente já tinha colocado, mas no meu Instagram, qualquer coisa, me manda uma mensagem, um direct, que eu providencio. Esse livro também, é importante falar que toda a renda desse livro vai para 2 instituições. A ABET, que é a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, e a Adotar, que é uma instituição que ajuda crianças que estão em abrigos. Ah, Então, legal. toda a renda desse livro vai para essas 2 instituições. Que legal. Então, para quem quer comprar o livro do Irlan Melo, essa é para casar. Às vezes, irmã, você já está cansada aí de bater na tecla, errar. Vai ler o livro. Tenho certeza, se você seguir os princípios de Ruth, Com certeza. você vai encontrar seu Boaz. Em breve. Ou o Boaz vai te encontrar. Ou o Boaz vai te encontrar, né? É verdade. Então, essa é para casar. Se você está querendo casar, homem ou mulher, esse é o seu momento. Não perde. E como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Irlan, IRLAN de nariz, ponto Melo. No Instagram me acha lá e eu acho que esse nome não é muito comum, né? Irlan normal. IRLAN Isso. ponto Melo. Melo com um L só. No Instagram você me acha, ou no Facebook, me manda um direct que a gente resolve. Nós já estamos encerrando. Sim. 1 hora já de conversa. Passou rápido, Se deixar hein? aqui, pelo visto, nós vamos conversar, que você é bom de prosa. Que bom. Deixa eu te perguntar, as pessoas para te encontrarem, quem quiser entrar em contato com você, tem um telefone, Sim. o Instagram, por onde elas se encontram? Bom, o mais fácil é o Instagram mesmo, que é o @irlan.melo. O nosso telefone lá do gabinete é 3555-1153, 3555-1153, 31 Belo Horizonte. Nós estamos ali para servir. Se tiver algum problema que eu possa ser útil, nós estamos lá correndo atrás para resolver. Se eu puder ajudar de alguma forma, a gente está aí. E assim, me ajude em oração, porque não é fácil não, tá? Vencer as batalhas do dia a dia não é fácil. Eu sempre peço oração. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode seus efeitos. Então, sempre peço oração para as pessoas, para a gente poder vencer a batalha. E, às vezes, essa questão das crianças, né? Encontrar alguma situação que você vê que o direito da criança e adolescente está sendo violado, pode fazer a denúncia que eu vou para cima para resolver. Isso é uma coisa que eu faço questão. Legal. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero reforçar sobre o livro. Essa é para casar. Então, mulheres, homens, ou você que quer conhecer mais sobre a história de Ruth, não perca tempo. Vai lá no @irlan.melo e adquira seu livro. Afinal de contas, o dinheiro não vai para ele. O dinheiro vai para 2 instituições. Então, além de tudo, além de aprender e às vezes até casar, você ainda tem a oportunidade de ajudar 2 instituições. Olha que Legal. duplo honra. benefício, É isso aí. da compra do livro. Então, vai lá no @irlan.melo. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço, foi Deus uma te honra para abençoe mim, muito, viu? Uma honra muito mesmo. obrigado. A conversa foi excelente. E tomara que vocês possam prosperar cada dia mais. Muito obrigado. Você quer deixar algum recado para quem está em casa te assistindo? Claro. Por quase 10 anos aí à frente, né? Junto, né, da Prefeitura de Belo Horizonte. Sim, eu vou deixar um recadinho para você que é filho. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe, mas enquanto eles estão aí, peça perdão, resolva essa situação. Se você quer prosperar de verdade, se você quer ser abençoado, tenha certeza que você tendo um bom relacionamento com seu pai e com sua mãe, você vai se dar bem. E o último detalhe, independentemente do que eles são, do que eles fizeram, se não fosse eles, você não estaria aqui. Então, só pelo dom da vida, você tem que agradecer a Deus e a eles. Então, não sei para quem eu estou falando, mas se isso serve para você, coloque em prática que Deus vai te abençoar. Obrigado. Nossa, eu já até perdi a câmera que eu estou olhando aqui.
Conversa. Que conversa. Novamente, muito obrigado. Valeu. Tá? Obrigado. As portas estão abertas. Vamos tá? voltar. Pode Convidando, eu volto. prosperar. Tá aberto para sempre te escutar. Obrigado. Foi um prazer, literalmente, como eu falei desde o início da conversa, estudar um pouquinho e ver o que você tem feito por Belo Horizonte. Literalmente um privilégio termos e encontrar com vereadores, pessoas, políticos que estão aguerridos não para se servirem, mas servirem o povo. Então, que legal, muito obrigado por isso. Também quero te agradecer você de casa. Como eu gosto de falar, nós sempre vamos trazer pessoas que vão fazer com que prosperemos. E o Irlan, com toda essa conversa, com a história política dele, né? Que se tornou um político quando nem ele tinha aspiração nenhuma. Isso é para você também. Talvez você tá assim, vou ou não vou? Faço ou não faço? Vai. Se está no seu coração, se Deus está te indicando para isso, vai e faz o que você precisa ser feito, tá? Porque precisamos de mais Irlãs na Câmara dos Vereadores, deputados, senadores, enfim. Nós precisamos em todas as esferas da cultura, em todo lado. Todas as 7 esferas de influência, nós precisamos de cristãos, nós precisamos de pessoas que realmente querem defender o bem, querem defender a verdade. Então, se você está aí na dúvida de aceitar ou não um cargo, aceitar ou não algo político, vai. Nós precisamos de pessoas como ele, como você que está nos assistindo, para que possamos melhorar a nossa sociedade. Normalmente, são os ruins, os maus, que pegam grandes cargos e aí a gente não pode reclamar depois, porque nós não fomos, nós não abrimos a nossa boca. Muito obrigado pelo seu carinho. Nós estamos rumo aos 100 episódios do Pode Prosperar, hein? Afinal de contas, a nossa ideia é prosperar cada vez mais e nós estamos chegando lá. E eu já quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse bate-papo com o Irlan. Vocês querem que ele volte? Comenta aqui embaixo. Vocês querem que o Irlan volte para o Pode Prosperar para que a gente traga outros assuntos? Então comenta aqui quais assuntos você gostaria que eu conversasse com ele. Um grande abraço, muito obrigado por esse episódio e até o próximo.